data que é uma data que marca o fim da nossa contação de tempo nesse nosso mundo ocidental. É o Natal, não é verdade? O Natal. Mas o Natal tem se tornado tudo, menos aquilo para que ele deveria cumprir o seu propósito. Não é assim? O Natal tem se tornado o Natal de Papai Noel, o Natal tem se tornado o Natal da Coca-Cola. Coca-Cola está fazendo uma peregrinação pelas cidades aí do Brasil, com carreatas, luzes e festa. O Natal tem se tornado o Natal das compras. E o interessante é que fica sempre aquele sentimento no coração, que a gente não sabe de que tem falta e não tem ideia do que precisa, mas parece que esse tempo pelo menos suscita a compreensão de que existe algo de que precisamos. E sim, nós como igreja, óbvio, embora saibamos que Jesus não nasceu em dezembro, não é verdade? Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, mas também nós não sabemos quando ele nasceu. Poderíamos até fazer uma dedução pelas informações que temos no texto bíblico. Não vem ao caso. A data já está sedimentada, ok? Então, nosso papel como igreja, obviamente, é fazermos as coisas convergirem para onde elas devem convergir. O Natal é sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Eu quero aproveitar essa ocasião, de fim de ano, então, e pensando especialmente nessa data natalina, pregar uma série de sermões sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Quando nós olhamos a Escritura, nós vemos que há o que nós chamamos de estados da vida de Jesus, ou estados do Messias Jesus. A palavra estado não é nem a palavra mais adequada, mas é uma palavra usada em teologia. Quando nós falamos de estados de Jesus, nós estamos falando do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua segunda vinda, certo? Os 5 estados do nosso Senhor: seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus e a sua segunda vinda. E sim, nós precisamos dar a conhecer Jesus. Não há outra coisa que os homens precisem saber além de Jesus. É tudo sobre Ele, na verdade. O mundo criado é sobre Ele, a existência é a respeito dEle. Todas as coisas foram feitas dEle, por Ele e para Ele. Só há sentido na existência quando o homem começa a compreender Cristo. Ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Por isso é imprescindível que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. O Senhor Jesus é Ele mesmo, como nós cantamos, a exata expressão do ser de Deus, como está escrito em Hebreus, no capítulo 1. E por isso sim, nós como cristãos especialmente, e todos os homens que precisam conhecer Deus, têm de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso nós estaremos percorrendo essas 5 etapas dos estados de Jesus: seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e a sua segunda vinda. E hoje nós começaremos falando, meditando, pensando a respeito do nascimento do nosso Salvador. Esses temas são tão densos, são tão profundos, que na verdade um tema desses, como o nascimento, seria o bastante para nós passarmos muitas semanas aqui, muitas semanas, mas obviamente não será possível, mas eu gostaria de pelo menos me deter numa perspectiva hoje, sobre o nascimento de Jesus. Perspectiva essa que está no capítulo 1, versos 18 a 25 do Evangelho de Mateus. E o meu chamado a você nessa noite é: contemple o Salvador nascido da Virgem. Contemple o Salvador nascido da Virgem. Vamos pensar sobre isso nessa noite. A palavra de Deus nos diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Imanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, tudo que nós precisamos é contemplar a Ti. E o Senhor nos deu um modo de podermos, em nossa fraqueza e deficiência, em nossa cegueira e incapacidade, o Senhor nos deu um modo de nós enxergarmos a Ti, pelo Teu Filho. Eu te peço que nessa noite, o Senhor nos permita mais uma vez termos Cristo estampado, mostrado diante de nossos olhos, para que nós contemplemos Cristo Jesus, nascido da Virgem, o nosso Salvador. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, em nossa deficiência, em nosso estado de caimento, na nossa condição de cegos, nós não poderíamos ver Deus e muito menos contemplar a sua glória. Toda manifestação que nós vemos na Escritura de Deus aos homens é uma manifestação velada, uma manifestação escondida, uma manifestação contida, uma manifestação que se dá através de um processo de proteção de nós mesmos, a fim de que nós, contemplando a Deus, não sejamos desfeitos, desfazidos, destruídos, aniquilados pela nossa natureza pecaminosa. Caímos em Adão, e em Adão nos tornamos incapazes de ver Deus, de contemplar sua face. Era impossível que nós pudéssemos ver Deus, era impossível que nós pudéssemos conhecer Deus. Nós ouvíamos muito de longe a sua voz, nós sentíamos a sua presença muito vagamente, nós o conhecíamos muito rudimentarmente. Era uma ideia confusa no nosso entendimento. A construção da nossa compreensão de Deus era muito obtusa, limitada. Nós não tínhamos uma compreensão de quem Deus é. E o que Deus faz? Deus decide revelar-se a nós. Existe um verbo muito utilizado no Evangelho de João, e geralmente é traduzido por ver, mas ver não é a palavra mais adequada. Por exemplo, no capítulo 1, verso 14, quando o autor diz, e é traduzido em português, e vimos a sua glória. O verbo seria melhor traduzido ali por e contemplamos. Olha a diferença entre ver e contemplar. Ver, a gente trata como uma habitualidade do exercício da visão, né? Para onde você olha, você vê alguma coisa, não é isso? E o que seria contemplar? Contemplar é muito mais que ver. Contemplar é ter um desvelamento de beleza, ter uma revelação de beleza. Contemplar é observar com atenção e ter um conhecimento, um descobrimento por esta visão. E aqui,
em Cristo, nós temos a oportunidade de contemplar. Se antes sequer nós poderíamos ver a Deus, em Cristo nós podemos contemplar a Deus, de um modo como nunca antes fora possível. E aqui no nascimento, existe uma contemplação de Deus que eu quero convidar você a observar com toda a sua atenção. Contemple o Salvador, nascido da Virgem. Vamos buscar contemplar? Vamos buscar contemplar? Bem, observemos esse texto. Esse texto, diferente do Evangelho de Lucas, ele trata do nascimento de Jesus a partir da perspectiva de José. Lucas trata do nascimento de Jesus a partir da perspectiva de Maria. E José, meus queridos, é dito nesse texto que ele encontrou Maria grávida. Que circunstância difícil. Nós não temos nenhuma informação a respeito de José. Nós não sabemos de José se ele era jovem ou se ele era velho quando casou-se com Maria. Certamente tinha mais de 18 anos, mas poderia ser o seu segundo casamento. Talvez ele fosse viúvo. Nós não sabemos muita coisa de José, senão que ele era carpinteiro. E também que, muito provavelmente, nos tempos do ministério de Jesus, ele já havia morrido. Algumas pessoas deduzem que talvez ele fosse bem idoso quando desposou Maria, ou bem mais velho que Maria, que já tivesse tido um casamento, mas essas são apenas suposições. Fato é que José havia pago um dote, como de costume do povo judaico, para então entrar num relacionamento com Maria que antecipava o casamento. E dentro da tradição judaica, aquele relacionamento, algo semelhante ao que nós chamamos de noivado, já tinha um status de casamento. Tanto que, depois de pago o dote e entrado naquela esfera de relacionamento com Maria, ele só poderia desfazer-se daquele relacionamento mediante um divórcio, uma carta de divórcio. Contudo, ele encontrou Maria já grávida. Que situação delicada para ele. O que fazer, irmãos? Ele poderia muito bem acusá-la de estar grávida diante do povo. Isso seria justo e seria legítimo, visto que o que ele deveria esperar de Maria seria fidelidade. E ela se encontrava grávida. O que vocês acham? Será que Maria contou ou expôs alguma coisa a José? Será que Maria disse alguma coisa a alguém? Será que alguém acreditaria em Maria? Uma mulher, uma criança, uma adolescente, provavelmente de 13 a 16 anos de idade? Que situação dificílima para Maria. Eu presumo, não estou dizendo que isso aconteceu, mas eu presumo que tenha havido bastante dificuldade de ela comunicar aquilo que lhe havia acontecido a qualquer pessoa. Eu presumo que a sua viagem para visitar a sua prima tenha sido um tipo de fuga daquela situação toda. Porque, irmãos, lembre-se de Abraão, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, entrega teu filho, teu único filho. Ele não teve coragem de contar a ninguém aquilo que Deus havia pedido dele. Como é que ele contaria a alguém que Deus havia pedido dele que ele matasse o próprio filho? Você acha que alguém acreditaria em Abraão? Como é que Maria lidaria com essa situação? Você acha que alguém acreditaria que Maria tenha concebido um filho no ventre do próprio Deus? Isso nunca tinha acontecido antes. Ninguém tinha imaginado isso antes, que isso pudesse vir a acontecer. Mas Maria encontrou-se assim, e é muito possível que ela tenha tido dificuldade de explicar essa situação para qualquer pessoa. Mas José, embora estivesse em seu direito trazer Maria a juízo, declarar que ela tinha que ela tinha transgredido a aliança que eles haviam constituído, ele pudesse pedir de volta o seu dote, ele prefere, no seu coração, fazer algo em segredo, para que ninguém soubesse que ela estava grávida, querendo poupá-la, preservá-la. Mas o texto sagrado nos conta que à noite José teve um sonho. E ele teve um sonho com um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor lhe diz: filho de Davi, não tema receber Maria. E o texto bíblico continua nos dizendo
a partir do verso de número 20. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Que sonho grandioso, que mensagem grandiosa, que visão terrível José teve, queridos. Nessa dinâmica é muito possível que José, tendo dialogado com Maria, se Maria não lhe houvesse contado antes, ela o contaria depois que ele revelasse esse sonho, o episódio que ela mesma tivera. O texto bíblico aqui nos diz que o que está nela gerado procede, vem, é nascido do Espírito Santo. E Maria, em Lucas 1,35, quando ouve a voz do anjo, o anjo diz a ela pergunta: como pode ser isso, meu Senhor? Porque eu não conheço o homem. E o anjo lhe diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim você conceberá, mulher. Não será por um relacionamento carnal. O poder do Altíssimo descerá sobre ti, e ele te cobrirá com a sua sombra. Coisa estranha, né? Cobrir com a sombra, que negócio é esse, irmãos? Essa é uma linguagem utilizada no Antigo Testamento para falar da manifestação de Deus. A manifestação de Deus é algo glorioso, é algo majestoso, é algo terrível. E quando o anjo diz a Maria que o Espírito do Altíssimo cobriria ela com a sua sombra, ele está pensando nas imagens que nós vemos no livro de Êxodo, quando a sombra da glória de Deus desce sobre o tabernáculo, e Deus ali se manifesta de um modo glorioso e terrível. Então observemos aqui, vamos de trás para frente, partindo da compreensão que o texto de Mateus nos dá, de que isso é um cumprimento da palavra de Deus. No verso de número 22, é dito: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel. Esta palavra, queridos, havia sido dito pelo profeta Isaías há 700 anos aproximadamente antes do nascimento do nosso Senhor. Em Isaías 7,14, vem a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Está acontecendo uma guerra entre Judá e contra Efraim e a Síria. A Síria e Efraim, ou a Síria e Israel, se juntaram contra Judá. E neste tempo, o profeta Isaías se levanta a fim de que pudesse fortalecer o coração de Acais. E ele diz: você não vai perder essa guerra, Acais. Pede ao Senhor que ele te dará um sinal. E Acais, meio duvidoso, diz: eu não vou pedir ao Senhor um sinal. Ele diz: não é possível que você, além de zombar dos homens, também zomba de Deus. Mas ainda que você não peça, o Senhor vai te dar um sinal. E a palavra de Deus é dita através do profeta Isaías, que a virgem conceberia e daria luz a um filho. Essa palavra tem lá um significado no seu tempo, no tempo de Acais e no tempo da guerra sírio-efraimita. Mas ela tem uma dimensão mais ampla para o futuro, para 700 anos depois, queridos. O que o livro de Mateus está nos dizendo, quando ele afirma que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera, é que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, ele tem estabelecido um plano, um desígnio nesse mundo, e esse desígnio passa pela revelação do seu Filho. Existe uma manifestação que Deus quis trazer a este mundo, e essa manifestação é, antes de tudo, a revelação do seu Filho. E Deus, somente Deus, pode dizer as coisas antes de sê-las e fazê-las como Ele as determinou que fossem. O profeta Isaías, no capítulo 46, verso 9, diz assim: lembrem-se das coisas passadas,
das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Isso é glorioso nas Escrituras, queridos. Nós vemos um Deus declarando as coisas que aconteceria 700 anos antes de acontecer. E não é nada semelhante a uma profecia dos profetas da antiguidade que eram dúbias em sua interpretação, que eram difíceis de achar significado. É muito específica: uma virgem conceberá e dará luz a um filho. 700 anos antes de acontecer. E milhares de anos antes de acontecer, o Senhor Deus havia dito que da descendência da mulher suscitaria um que pisaria a cabeça da serpente e o seu calcanhar lhe seria ferido. E mesmo antes da eternidade, a palavra de Deus nos diz que Deus, no seu conselho, já havia crucificado Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que nós vemos no nascimento do nosso Senhor, queridos? Nós vemos o cumprimento dos desígnios eternos de um Deus soberano sobre todas as coisas. Um Deus que no seu próprio conselho havia determinado desde a eternidade que Ele faria uma grandiosa revelação de quem Ele é, através do envio do seu Filho a este mundo. Antes mesmo de criar este mundo, Deus já havia designado o envio do seu Filho. Estava decidido no conselho de Deus revelar-se. Estava decidido no conselho de Deus, desde a eternidade, queridos, enviar o seu Filho. Por isso é tão importante para Mateus dizer que estas coisas, tudo aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Esse é o Deus a quem nós servimos, queridos. O Deus que desde o início faz conhecer o fim. O Deus que estabelece o princípio de todas as coisas e que já tem o fim de todas as coisas determinadas como serão. E Ele mesmo, segundo o seu conselho, faz todas essas coisas acontecerem de acordo com a sua soberana vontade. O nascimento do Senhor Jesus é o cumprimento da soberana vontade de Deus. Amém? Nós vemos então um cumprimento dessa promessa. E é dito a respeito do cumprimento, como se deu o cumprimento dessa promessa. É dito que o que foi gerado nela é do Espírito Santo, diz o verso de número 20. Nós temos aqui algo extraordinário, queridos. O Espírito Santo esteve presente na criação dos céus e da terra. Pai, Filho e Espírito Santo criaram os céus e a terra. É dito no verso 2 de Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus sempre esteve presente nos atos reveladores de Deus aos homens. A palavra de Deus nos diz em Isaías 63 que foi o Espírito Santo de Deus quem libertou o povo de Deus do Egito e lhes conduziu pelo deserto. Foi o Espírito Santo de Deus. Deus manifestou-se através do Espírito Santo para revelar salvação ao seu povo. Foi o Espírito Santo de Deus que ungiu reis e lhes capacitou para que eles cumprissem os propósitos de Deus. Mas aqui nós temos a última e definitiva manifestação da glória de Deus aos homens, feita pelo Espírito Santo de Deus. Quem dá origem ao nascimento de Jesus é o Espírito Santo de Deus. E é dito sobre essa geração, no verso 23, quando ele cita o texto de Isaías, que a virgem ficará grávida e dará à luz. Sim, queridos, Maria era virgem e permaneceu virgem
até o nascimento do nosso Senhor, segundo diz o verso 24 desse texto que lemos. E é muito importante que isso tenha acontecido desse modo, que Maria de fato fosse virgem. Não há aqui, por causa da virgindade de Maria, não há uma paternidade humana sobre Jesus. Ele não foi concebido por homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo e concebido na carne em Maria. Preste atenção, amados. Por causa dessa constituição única, desse modo único do nascimento do nosso Senhor, ele é completamente homem. O Senhor Jesus, ele é completamente homem, porque ele foi gerado no ventre de Maria. Em João capítulo 1, verso 14, o texto bíblico diz que a palavra se fez carne. E a palavra grega que nós temos aqui para carne, não significa meramente a matéria do corpo, mas significa que Jesus fez-se além da matéria do corpo, ele assumiu a debilidade, a fragilidade da condição humana, queridos. Ele se fez carne e habitou dentre nós. Sobre o que nós estamos falando quando nós dizemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e ele se tornou homem perfeito? Nós estamos falando de um Deus que vem em nossa direção e que pisa na lama para que nós possamos nos assegurar em suas mãos para sermos salvos. Que Deus é este? É um Deus que vem em nossa direção e pisa na lama, Ele próprio, para nos tirar de um charco de lodo, queridos. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse que se desfaz desse modo, meus irmãos? Os deuses dos homens são arrogantes e poderosos, os deuses criados pela mente humana são terríveis. O Deus das Escrituras, o Deus revelado em Cristo Jesus, é um Deus que vem e assume o nosso estado, a nossa condição de homem. Ele se faz completamente homem, sem pecar, mas ele vem e pisa num charco de lodo, para arrancar de lá a mim e a você, que estávamos inundados neste charco. Isso é glorioso, irmãos. É glorioso nós compreendermos o que o texto de Filipenses diz, quando ele declara que Jesus, no capítulo 2 de Filipenses, sendo achado na forma de Deus, ele não julgou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou. E a palavra que nós temos aqui, que é traduzida por esvaziou, traz a ideia de que ele se fez vão, ele se fez vazio de si mesmo, incompleto em si mesmo, para vir em nossa direção. Sim, Jesus é completamente homem, visto ter nascido de Maria, visto ter assumido a carne, mas também ele é, tendo nascido de Maria, mas tendo sido gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele é completamente Deus, um ser único, alguém que é completamente homem e ao mesmo tempo é completamente Deus, visto que fora gerado no Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Em Colossenses 2:9, o apóstolo Paulo nos diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Como pode isso, irmãos? Como é possível isso? Em Cristo, no seu corpo, habitava plenamente, de modo cheio, completo, toda a plenitude da divindade. Lá estava Deus, no meio dos homens, feito carne, comendo peixe, dormindo num barco, chorando lágrimas, andando com pecadores, irmãos. Como pode coisa gloriosa como essa? Deus feito homem no meio de nós,
amados. O próprio Senhor Jesus declarou que Ele era completamente Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, no meio de uma discussão acirrada, quando os homens lhe estavam contestando a autoridade, Jesus diz de modo último e definitivo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está usando o próprio nome de Yahvé. O nome de Yahvé significa eu sou o que sou. E Jesus está declarando, antes mesmo que Abraão existisse, antes que houvesse tempo, eu sou. Jesus se confessa Deus, e aqui, nesse texto, logo após essa confissão, os homens tentam apedrejá-lo. Sim, queridos, ele diz, não eu fui, ele diz, não eu era, ou não eu deixei de ser, ele diz, eu sou. Só é possível compreender Jesus, o seu nascimento, morte, ressurreição e segunda vinda, se compreendermos que Ele é Deus, queridos, o Deus Filho, o Salvador. Por isso que o texto bíblico profetizou 700 anos antes. E por isso que o Espírito de Deus cumpriu a maior de todas as suas missões, que foi gerar no ventre de Maria, concebido por obra do Altíssimo. A sombra do Onipotente desceu sobre a Virgem e ela concebeu. Concebeu quem? Concebeu Jesus, o Cristo, homem, Deus. Como pode isso? Isso é um mistério, para o qual não há perfeita conciliação e nunca haverá na nossa mente nesse tempo. Nós nunca entenderemos, mas saibamos disso. Ele nasce no ventre da Virgem, a fim de que ele seja completamente homem, a fim de que ele continue sendo completamente Deus. Um Deus cuja majestade, domínio e poder são absolutos e insuprimíveis, mas ele se esvazia. Isso é lindo, irmãos. Deus se esvaziando, se desfazendo, se apequenando, se humilhando, vindo à condição de servo. E para quê, queridos, que Deus faz isso? Para que nós pudéssemos contemplá-lo, para que Ele estivesse na perspectiva da nossa dimensão, para que o nosso olhar fosse possível vê-lo. Deus se faz pequenino para vir falar a você, queridos, para se revelar, para se dar a conhecer, para aquilo que é inefável, indizível, para aquilo que não pode ser dito, pudesse ser concebido pela audição, para aquilo que não se traduz em palavras pudesse ser anunciado, para aquilo que os nossos olhos nunca puderam contemplar, pudesse ser admirado, para que o calor que nós jamais poderíamos sentir, pudesse ser percebido no seu abraço. Deus se fez homem e habitou entre nós. Você jamais veria Deus, mas Cristo veio para que você pudesse vê-lo. Você jamais teria condições de ouvir a Deus, queridos. As palavras de Deus são inefáveis, indizíveis, impossíveis de serem compreendidas pela audição. Mas o Filho vem e Ele nos diz de um jeito que a gente possa entender. Nós nunca poderíamos sentir o calor de Deus, amados, o calor da força do seu poder, mas Ele vem e se faz homem, e a quantos Ele não acolheu no seu abraço, no seu peito, como João, que recostou no seu peito para ouvi-lo. Deus, queridos, se desfaz, se manifesta como homem e se revela também como Deus. Ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Para quê? Para que você pudesse contemplá-lo. Certo, irmão? Nós jamais poderíamos ver a Deus, jamais poderíamos ouvir a Deus, jamais poderíamos conhecer a Deus, jamais poderíamos alcançar os seus pensamentos, jamais poderíamos entender a sua mente, nunca poderíamos discernir a sua sabedoria, mas a sua sabedoria se faz simplicidade. Quando o Nazareno nos fala de quê? De pombos, de peixes,
Nos fala de quê? De plantas. Da vida de uma mulher que perdeu uma moeda. Olha que coisa linda. Deus fazendo seus mistérios conhecidos na fala de Cristo Jesus, o Nazareno. Deus se dando a conhecer. Isso é glorioso. Bem, além de o texto bíblico enfatizar ele ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, e por isso ele é completamente homem, e por isso ele é completamente Deus, e por isso ele manifesta aquilo que nós nunca poderíamos conhecer. O texto bíblico também nos diz que o nome que deveria ser dado a ele é Jesus. E ele só poderia ter esse nome, queridos. O texto bíblico, quando o anjo se dirige a José, ele diz, no verso 21, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, queridos. Jesus. Engraçado que Jesus era um nome comum ao tempo de Jesus. Havia muitos Jesus. Esse é um nome de origem hebraica. Obviamente, Jesus era judeu. E esse nome originalmente, no seu início, era no seu modo mais extenso, era Yehoshua, ou nas nossas Bíblias nós encontramos Josué. O nome Josué é o mesmo nome de Jesus. À medida que o tempo vai passando, há uma subtração, e esse nome passa a ser chamado de Yeshua. Assim como muitas vezes, temos nomes grandes, que depois vão se reduzindo. Também o nome Yehoshua depois tornou-se Yeshua. Nos tempos de Jesus, muito provavelmente, era assim que ele era chamado, de Yeshua. Sim, em grego, que é o texto bíblico que nós lemos, esse nome é transliterado para Iesus. E daí vem a nossa tradução para Jesus. A palavra, o nome Yeshua, provavelmente vem de Yahvé, o nome de Deus, o nome com o qual Deus manifesta ao seu povo e se dá a conhecer. Nós vemos quando Deus então se revela a Moisés, e Moisés pergunta a Deus, mas em nome de que Deus eu irei? Quem é? Em nome de quem eu direi que eu fui enviado? E Deus revela o seu nome a Moisés, e Deus diz, diga que o eu sou te enviou. Yahvé, o eu sou. O nome de Deus, Yahvé, quer dizer, Deus está se declarando o único absoluto, o único que é em si mesmo. O único eterno, o único perfeito, o único santo, o único justo, o único imutável. Por isso seu nome é Yahvé. Quando este nome, Yehoshua ou Yeshua, é descrito, provavelmente uma contração de Yahvé com Yashá. Yashá quer dizer aquele que salva, aquele que cuida. Ou melhor, cuidar ou salvar, é um verbo. Então, Yehoshua quer dizer Yahvé salva, Yahvé protege, Yahvé cuida. Yahvé é a salvação. Isso quer dizer o nome Yehoshua, ou Yeshua, ou Jesus, ou Jesus. É dito, embora Josué tenha tido esse nome, e embora muitos outros judeus também tivessem esse nome era um modo de tributar a Deus a salvação. O Senhor salva. Com este nome, Josué estava declarando pela sua própria existência que ele confiava na salvação que vinha do Senhor. Essa era a intenção das mães ao darem este nome aos seus filhos. Dar aos seus filhos um testemunho de que estes confiavam em Deus que fosse Salvador. Mas em Jesus esse nome adquire um outro significado. Não é que Jesus confia que Deus salvará. É que Jesus é o Deus que salva. Porque o texto bíblico diz, olha que coisa linda, irmãos. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo. Ou seja, todos os outros Jesus que nasceram como um tributo a Jesus Cristo de Nazaré, como um chamamento a Deus, dizendo, o Senhor salva. E quando Jesus assume esse nome, Ele é o único digno de dizer
que Ele próprio salva. E o anjo diz: porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, queridos. É interessante que nesses dias aqui, muito provavelmente essa não era a principal preocupação do povo. O que o povo estava aguardando era um outro tipo de salvação. O que o povo estava esperando era um outro tipo de intervenção divina. Era a salvação que lhes tirasse do estado de opressão, a salvação que lhes vencesse as dificuldades, a salvação que lhes desse um estado de prosperidade, visto eles estarem debaixo de um jugo tributário imenso de Roma. Mas o texto bíblico nos diz que Ele é chamado de Jesus para salvar o seu povo dos seus pecados, irmãos. Também é assim que nós vemos muitas vezes as pessoas se achegando a Jesus. Se achegando a Jesus em busca de diversas intervenções de Jesus por muitas coisas, sendo que no final das contas, aquela que mais importava era a sua palavra: vai, a tua fé te salvou. A salvação, o perdão dos pecados. Temos um jovem no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que é levado a Jesus por causa de sua coluna retorcida. Ele estava paraplégico. Não sabemos dizer o grau da sua deficiência, mas era tão terrível que os seus amigos precisaram quebrar um telhado para fazê-lo descer, a fim de que ele pudesse estar em contato com Jesus. E qual é a primeira palavra que o Senhor Jesus dirige àquele jovem? Os teus pecados, filho, estão perdoados. O que ele mais precisava, talvez nem ele mesmo soubesse, era de ter seus pecados perdoados. Mas quem pode fazer isso? Quem pode perdoar pecados? Levantaram as questões dos fariseus: quem é este que diz que pode perdoar pecados? Isso é blasfêmia, só Deus pode fazer isso. Sim, só Deus pode fazer. E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. Ele é o Salvador, queridos, porque Ele tem poder para perdoar os pecados dos homens. Ele é Deus, que se fez homem, na condição de vir para se tornar Salvador dos homens que fazem parte do seu povo. A Bíblia já declara como se Ele houvesse feito. A Bíblia já diz que Ele é o Salvador, que não que Ele se tornaria o Salvador. Tão certo é tudo o que aconteceria, a fim de que Ele pudesse cumprir a salvação dos homens, que a Bíblia já declara, Ele é, o anjo já declara, Ele é o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Quem salva os homens dos seus pecados? Jesus. De quem depende a salvação dos homens, queridos? Apenas, exclusivamente, absolutamente, inegociavelmente, particularmente, singularmente, de Jesus. Não existe aqui uma cooperação, não existe aqui uma participação, não existe uma conta que Jesus pague e uma outra que alguém deva pagar para que a dívida toda esteja completa. A Bíblia diz que Ele é o Salvador, queridos. Em Jonas 2,6 é dito que o Senhor, Ele salva os homens. Deus é Salvador dos homens. Quem pode perdoar pecados? Apenas Deus. A salvação, diz em Jonas 6, vem do Senhor, queridos. Portanto, quando o texto bíblico, queridos, diz que Jesus tem esse nome, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O texto bíblico está dizendo isso porque ele está afirmando que a eficácia dessa obra depende apenas dele mesmo, que ele próprio levaria isso até o fim. E quando ele vai até o fim, ele diz que está consumado, acabado, concluído, finalizado, queridos. Ele sozinho dá salvação a quem
Ele quer ao seu povo. Ele morreu para salvar seu povo. Entende isso, queridos? Ele é Deus, que vendo o nosso estado e condição, Ele próprio, sozinho, vem para concretizar a nossa salvação, sem a ajuda de ninguém, sem a contribuição de ninguém. Nós não temos um centavo para acrescentar no pagamento de nossa dívida. Nós não temos um fio de vida que pudéssemos, por ele, compreender ou empreender algum esforço para a nossa salvação. Nós estávamos absolutamente perdidos, mas graças a Deus, que Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, queridos. Ele e absolutamente Ele. Por isso, porque Ele vem para essa salvação, nós vimos aqui, no verso de número 22, 23, que Ele é chamado de Emanuel. Esse Deus que se faz carne, esse Deus que permanece Deus, e que vem para a salvação do seu povo, para perdoar os seus pecados, para revelar a sua própria glória, Ele é chamado de Immanuel. Sim, em hebraico é I mesmo, Immanuel. Por que Ele é chamado de Immanuel? Lá o povo estava sofrendo a aflição de se ver debaixo de uma guerra, contra a qual eles viam que não tinham poderes para livrar-se. O povo de Deus estava debaixo da opressão dos sírios e dos efraimitas, e eles estavam vendo sua vida a ponto de colapsar, de morrerem, de serem tragados. Mas o profeta diz: aquieta o coração, acalma a sua alma, porque a virgem dará luz a um filho. E sabe qual é o nome desse menino? O nome dessa criança será Immanuel, que quer dizer Deus conosco. Este nome se cumpre, se completa, se realiza perfeitamente em Jesus, queridos. Ele é Deus conosco, porque Ele veio como homem ao encontro dos homens. Como pode um negócio desse, irmãos? Isso é coisa linda demais, irmãos. Um Deus, seu Deus, o Criador dos céus e da terra, que vem ao seu encontro, meu irmão, como homem, para conhecer você, para estar com você, para se dar a revelar a você, para fazer você conhecê-lo. Ele é Deus conosco, porque Ele vem ao meio de nós. E mais que isso, Ele é Deus conosco, porque Ele é Deus por nós. Percebe o que esse nome quer dizer? Ele é Deus conosco, ou seja, Ele está por nós. Deus tem uma inclinação passional, queridos. Deus tem uma preferência. Deus tem sim, queridos, um lado. E qual é o lado de Deus? Deus é Deus conosco, ou seja, Deus é Deus por nós. Que coisa extraordinária nós vemos em Jesus, queridos. Um Deus passional, um Deus movido por paixão, um Deus que vem se revelar para estar conosco e para estar por nós. É nesse entendimento que o apóstolo Paulo vai dizer: ora, se Deus é por nós, se Deus se fez homem, se Ele veio e se fez carne para se revelar a nós, se Ele é Emmanuel, quem será contra nós? Que diferença faz quem está contra nós? Qual a diferença das muitas oposições? Que rujam as águas e se perturbem, que os montes se abalem no meio dos mares, nós não seremos atingidos. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Entende? Deus conosco. Portanto, querido, à luz disso, eu quero convidar você a contemplar o Salvador nascido da Virgem.
o Deus que se fez conhecido e que se revelou a você, Jesus, Ele mesmo veio em sua direção. A encarnação nos fala de um Deus, queridos, que Ele próprio, Ele vem em nossa direção. É Ele que vem atrás de nós, queridos. Você acha que você busca a Deus? Você acha que você buscou a Deus? Você só buscou a Deus porque um dia Ele te deu vida, amado. Porque um dia Ele te chamou para si. Foi Ele que veio em sua direção. Ele que se faz carne e vem em direção aos homens pecadores. É Deus que do alto e sublime trono se desfaz e se esvazia como homem, depois como servo e depois entregue à cruz. O Deus que você contempla no Salvador nascido da Virgem, é um Deus que veio em sua direção, meu querido. Você entende isso? Você consegue olhar para a sua vida e perceber, quando Deus veio em sua direção, quando Deus veio ao seu encontro, irresistível, extraordinária e grandiosamente, a mim foi assim. A mim houve um dia em que Deus se manifestou a mim de um modo irresistível, extraordinário e grandioso. Deus, queridos, Deus vindo em minha direção, Deus vindo em sua direção. Seja grato por isso, amado. Seja grato pelo Deus que se move em direção a você. O Deus que vem pisar no charco de lodo para pegar nas mãos daquele que está inundado no charco, a fim de resgatá-lo para si mesmo. Contemple o Salvador nascido da Virgem. O Deus que se desfez, que se esvaziou por sua causa. Ele não julgou que o ser igual a Deus era mais caro do que ele se desfazer por você. Entende isso, irmão? Deus não julgou que a sua honra, Deus não julgou que a sua glória era mais cara do que ele se desfazer por você. Meus irmãos, como isso precisa nos impactar? Como isso precisa nos desfazer internamente? Porque às vezes nós somos tão cheios, não é verdade, de nós mesmos, e nos desfazemos tão pouco do que somos. Ora, meus irmãos, por você, Deus se desfaz. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 2, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo está se referindo ao desfazimento de Cristo. Cristo negou-se a si mesmo por você, meu irmão. E por isso que Ele chama você a negar-se a si mesmo por Ele. Deus se desfaz por sua causa e Ele convida, melhor, Ele conclama você a se desfazer por Ele. Não é à toa que no capítulo 8 do Evangelho de Marcos Ele diz: qualquer um que nessa geração adúltera e incrédula me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Se nós, e aí ele vai dizer nesse texto, qualquer um que quiser reter a sua vida, ele vai perdê-la. Mas qualquer um que perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, ele vai ganhá-la. Porque o que alguém de vocês pode fazer por sua própria alma? Quem de vocês pode salvar a si mesmo? Portanto, assim como eu me desfiz, se desfaça. E quando eu me desfiz para salvar você e te dei vida, você se desfazendo, se entregando por mim, você também encontrará vida. Portanto, esse Deus que se esvaziou por sua causa, Ele te conclama que você reaja com o mesmo sentimento, que você se desfaça, meu irmão. Em que hoje o Senhor te chama para você negar a si mesmo, para você depositar diante dele a sua vida. Em que? O que falta hoje? Que dimensão da minha vida e da sua vida precisam ser sujeitadas a Deus, em negação? Se Deus negou-se por você, como nós poderíamos evitar negarmos-nos a nós mesmos?
Mais que isso, nossa vida precisa ser de contínuo crescimento na negação de nós mesmos, até que Cristo viva em nós e nós estejamos mortos nele. O apóstolo Paulo disse: porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo por mim, vivo na fé do Filho de Deus. O que Paulo está dizendo? Eu entendi que Cristo negou-se por mim, e eu tenho vivido uma vida de negação por Cristo. Tem alguma coisa, meus irmãos? Sempre tem. Enquanto nós estivermos nesse mundo, sempre haverá algo que dia a dia nós precisamos negar a nós mesmos. Não se engane, a nossa jornada tem de ser, meus irmãos, uma jornada de conformação à imagem de Cristo em todos os dias. Todos os dias, no prosseguimento da nossa jornada em direção a Cristo, nós temos de descobrir pecados que precisam ser vencidos para a glória de Deus. Todos os dias da nossa jornada em direção a Cristo, nós temos de ir nos conformando, pouco a pouco, mais a mais, à imagem do nosso Salvador. Sabe de uma coisa? Ele não nos pede isso, acima de um alto e sublime trono. Sabe onde Ele nos pede? Com os pés na lama, com as costas sangrando. Sabe de onde Ele pede isso? Com as mãos traspassadas. Sabe de onde Ele pede isso? Aqui, olhando para você diretamente. Negue-se a si mesmo, porque eu me neguei por você. Amém? Contemple o Salvador, nascido da Virgem. Ele veio ao mundo para salvar seu povo de seus pecados. Você não poderia fazer isso por si mesmo, mas Ele pode. O seu braço sozinho trouxe salvação. Contemple, meus queridos, Jesus. Sabe que Ele é Salvador. Olhe para Ele como seu Salvador, meu amado. Você foi perdoado inteiramente nele. Todos os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário, irmãos. Não há um sequer, nenhum dos que você cometeu ou nenhum dos que você cometerá, não estão naquela ponta daquele cravo. Todos eles estão lá. Ele é Salvador, queridos. E Ele faz isso perfeitamente. Perfeitamente, completamente, absolutamente, cabalmente. De tal modo que quando lhe é dado o nome é dito, porque Ele salvará o seu povo. Quem? Ele só, o seu braço sozinho nos trouxe a salvação. Confie nele. Não vem de você, não vem das suas forças, não vem do seu poder, não vem das suas obras, tudo vem dele. É por isso que o seu nome é Salvador. Por fim, contemple o Salvador nascido da Virgem. Ele é Deus conosco, Deus que está contigo, Deus que te conhece, Deus que te vê, Deus que te sonda e sabe daquilo que mais intimamente você precisa. Sabe o que você mais intimamente precisa? Dele mesmo. Queridos, Ele é Deus conosco. É interessante que a história dos homens é escrita a partir de poderosos. A história dos homens é escrita por pessoas que estão em holofote. A história dos homens é escrita por aqueles que estão na mídia. Mas sabe com quem Deus se importa? Com um rapazinho pobre que vai casar com uma mocinha pobre também, lá do interior da Galileia. E eles depois se dirigem à Judeia para o nascimento do filho. Com quem Deus se importa? Com todos aqueles quanto Ele quer salvar. Deus está contigo, meu irmão. Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonará. Olha, meu querido, se Ele se fez homem para estar no nosso meio, para se dizer nosso Deus, Deus conosco, Deus por nós, como nós poderíamos nos sentir sós, queridos? Como? De que modo? Há um ditado que, embora não seja cristão, mas é muito próprio, muito verdadeiro. Ele diz que
Deus está mais próximo de nós do que a nossa jugular. A jugular? Deus está mais próximo de nós do que a nossa jugular. Deus, Cristo, é Deus conosco. Por isso, sim, meu irmão, no dia em que você duvidar de que o Senhor está contigo, olhe de novo para o Cristo que nasceu, o Senhor Jesus que nasceu lá na manjedoura, no ventre de Maria, que foi concebido no ventre de Maria, e que nasceu e que veio ao nosso encontro, para ser chamado de Immanuel. Ele está contigo. Amém? Ele está conosco. É interessante que nos dias em que a gente se sente só, os dias em que a gente se sente precisando de um colo. Você se sente assim às vezes? Um colo que você sabe que mãe não tem, que pai não tem, que esposa não tem, que esposo não tem. Clame a Ele. Ore por Ele. Se achegue a Ele. Muitas vezes nós estamos precisando de acolhimento e nós achamos que este acolhimento é das pessoas que nos cercam. Sim, em alguma medida precisamos desses acolhimentos também, claramente. Mas tem um acolhimento que nós precisamos, queridos, que ele só vem de Deus. Mas Deus, Jesus, que nos salvou, é Deus conosco. Certo? Você pode fazer como João, reclinar sua cabeça no seu peito. Quantas vezes, nos meus momentos de aflição, a única coisa que eu digo é: Senhor, eu preciso só do Senhor aqui. Só de um pouquinho do seu calor, só um pouquinho da sua presença. Só preciso ter o Senhor mais uma vez comigo aqui. Só disso. E como é glorioso quando sempre Ele está manifestando a nós a sua presença constante. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz no capítulo 10 do Evangelho de João, que as suas ovelhinhas estão no seu colo. Olha que imagem, queridos. As suas ovelhas estão onde? No seu colo, e ninguém as arrebatará das suas mãos. Amém? Portanto, ovelhinha, confie, contemple o Salvador nascido da Virgem. Amém? Vamos dar graças a Deus por nos revelar o Salvador nascido da Virgem em Jesus Cristo. O Deus que se faz homem e vem ao nosso encontro e se revela o nosso Salvador, o Deus que permanecerá conosco para todo sempre. Curve sua cabeça. Senhor, nós estávamos cegos e não podíamos ver, mas aos que habitavam na região da sombra da morte, raiou uma grande luz, e essa luz começou a ser manifestada nesse mundo, quando a estrela que brilhou em Belém, manifestou o nascimento de Jesus Cristo, homem Deus, nascido da Virgem, gerado pelo Espírito, o Deus que vem ao nosso encontro, que nos encontrou perdidos, mortos, mas que veio ao nosso encontro para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque não fomos nós que nos dirigimos a Ti, foi o Senhor que veio em nossa direção. Ainda quando estávamos rebeldes, o Senhor veio em nossa direção com a intenção de nos alcançar salvadoramente. E o seu Filho, gerado no ventre de Maria, nascido no ventre de Maria, que fora concebido no ventre de Maria, e que existe desde a eternidade, se desfez, se despiu, se humilhou, vindo em nossa direção. Obrigado, Senhor. Nós nunca saberemos agradecer isso, o quanto devemos.
Mas nós queremos te dar graças, porque nós sabemos que temos um Deus homem em nosso favor, o perfeito mediador, que conhece a mente de Deus, que conhece o coração dos homens, e por isso pode fazer o sacrifício perfeito. Obrigado porque nós temos em Ti um amigo, um Deus conosco, um Deus que está conosco, e um Deus que é em nosso favor. Senhor, como é glorioso contar com o Senhor como amigo, como é glorioso contar com o Senhor em nosso favor. Que os teus filhos possam consolar-se nesta grandiosa consolação, e também render-se nesse grandioso desafio de negarem-se a si mesmos. Que nós nessa noite respondamos a essa revelação para tua glória, em confiança e em negação de nós mesmos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor amado. Graças a Deus.